A União Soviética nasceu com uma promessa que nenhuma nação havia ousado fazer antes: construir uma civilização inteiramente sem Deus. Não era apenas ateísmo, era um projeto de engenharia da alma humana, planejado com a precisão de uma fábrica. Durante décadas, o Estado soviético mobilizou cientistas, pedagogos, arquitetos e propagandistas para uma única missão. A missão era substituir cada ritual, cada crença e cada consolo que a religião oferecia por algo que o Estado pudesse controlar. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma falha política, foi uma revelação sobre algo muito mais profundo na natureza humana. Em 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder, a Igreja Ortodoxa Russa era a instituição mais enraizada na vida do povo. Havia igrejas em cada aldeia, ícones em cada canto de cada casa, e orações que marcavam o nascimento, o casamento e a morte. Para Lenin, a religião era o ópio do povo, não apenas uma metáfora, mas um diagnóstico que exigia tratamento imediato. O novo governo começou confiscando propriedades da igreja, fechando mosteiros e proibindo o ensino religioso nas escolas. Mas confiscar prédios era simples. O verdadeiro desafio era confiscar a necessidade que as pessoas tinham de algo maior do que si mesmas. Em 1922, o partido criou a Liga dos Sem Deus, uma organização de massa com a missão explícita de erradicar a crença religiosa da sociedade soviética. A Liga publicava jornais, organizava palestras, produzia peças de teatro e enviava brigadas às aldeias para convencer os camponeses de que Deus não existia. O problema era que os camponeses ouviam as palestras, assentiam educadamente e continuavam rezando quando os palestrantes iam embora. Os relatórios secretos do partido descreviam com frustração crescente que a religião sobrevivia não apesar da repressão, mas através dela. Foi então que os teóricos do partido chegaram a uma conclusão desconcertante. Simplesmente proibir não era suficiente. Era preciso substituir a religião com algo igualmente poderoso: rituais, símbolos, mitos e uma promessa de transcendência. Nasceu assim o projeto mais ambicioso e perturbador do ateísmo de Estado: criar uma religião sem Deus. O primeiro passo foi transformar líderes políticos em figuras sagradas. Quando Lenin morreu em 1924, seu corpo não foi enterrado. Foi embalsamado e colocado em um mausoléu de mármore na Praça Vermelha. Filas com centenas de pessoas se formavam diariamente para ver o corpo preservado, uma peregrinação secular que espelhava com precisão a veneração de relíquias religiosas. Cientistas soviéticos foram incumbidos de manter o corpo de Lenin em estado de preservação perfeita para sempre, uma forma de imortalidade materialista. O paradoxo era evidente para qualquer observador honesto. O Estado ateu havia criado seu próprio santo incorruptível. Mas o culto aos mortos era apenas uma parte do projeto. O Estado precisava também colonizar os momentos vivos: nascimento, amor e morte. Os batismos foram substituídos por cerimônias chamadas Oktyabrini. O bebê recebia um nome revolucionário e era apresentado ao coletivo, não a Deus. Nomes como Vladilene, Mels e Dasdraperma, acrônimos de slogans revolucionários, foram dados a crianças em todo o país. Os casamentos religiosos foram substituídos por cerimônias nos palacetes do registro civil, edifícios projetados para impressionar com grandiosidade secular. Os funerais foram os mais difíceis. A Igreja oferecia a resposta sobre a morte. O Estado soviético oferecia apenas silêncio ideológico. Relatórios de agentes do partido documentavam que mesmo em regiões onde a igreja havia sido completamente destruída, as pessoas improvisavam rituais de morte por conta própria. O Estado observava isso com uma mistura de irritação e fascínio involuntário. A necessidade de ritual parecia ser um instinto, não uma escolha. Nos anos 1930, sob Stalin, a campanha antirreligiosa atingiu seu pico mais violento.
Entre 1937 e 1938, mais de 100 mil sacerdotes, monges e religiosos foram executados ou enviados para campos de trabalho forçado. Das mais de 50 mil igrejas que existiam na Rússia antes da Revolução, menos de 500 permaneciam abertas em 1939. E então aconteceu algo que os arquitetos do ateísmo de Estado nunca haviam previsto: a guerra. Em junho de 1941, quando as tropas nazistas cruzaram a fronteira soviética, algo surpreendente aconteceu nas trincheiras. Soldados que cresceram inteiramente sobre o ateísmo soviético começaram a rezar, muitos pela primeira vez na vida. Ícones religiosos escondidos há anos em sótãos e porões foram retirados e colocados novamente nas paredes das casas. Mães que nunca haviam ensinado orações aos filhos porque era perigoso demais, começaram a fazê-lo em voz baixa, tarde da noite. Stalin, pragmático acima de tudo, percebeu o que estava acontecendo e tomou uma decisão que chocou o partido. Em setembro de 1943, Stalin convocou os 3 metropolitas ortodoxos sobreviventes ao Kremlin. A reunião durou até as 2 da manhã. Ao final, a Igreja Ortodoxa Russa foi oficialmente reabilitada pelo mesmo Estado que havia tentado destruí-la. Igrejas foram reabertas, seminaristas voltaram a estudar. O Patriarcado de Moscou foi restaurado depois de 18 anos de supressão. Stalin usou a igreja como ferramenta de mobilização patriótica, mas ao fazer isso, admitiu implicitamente que o projeto de engenharia da alma havia fracassado. O experimento revelou algo que os teóricos marxistas não haviam incluído em seus cálculos. A necessidade humana de transcendência não era um produto da ignorância ou da pobreza, era algo mais antigo e mais difícil de erradicar. Nos anos do pós-guerra, o partido tentou uma abordagem mais sutil. Em vez de destruir a religião, tentaria esvaziar seu significado lentamente. O programa espacial soviético foi apresentado explicitamente como prova da ausência de Deus. Yuri Gagarin havia ido ao espaço e não encontrado ninguém lá. A frase atribuída a Gagarin, "Fui ao espaço e não encontrei Deus", foi repetida em cartazes, livros escolares e discursos por décadas. O problema é que há registros de que Gagarin, criado em família ortodoxa, nunca disse exatamente essa frase e que era batizado. A frase havia sido inventada ou distorcida pelo aparato de propaganda, mais um sintoma da necessidade do regime de criar seus próprios mitos fundadores. Enquanto isso, nas repúblicas da Ásia Central, o islamismo resistia com uma tenacidade que desconcertava os planejadores soviéticos. Na Ucrânia e nos países bálticos, o catolicismo e o protestantismo sobreviviam em redes clandestinas que o KGB nunca conseguiu erradicar completamente. Na Lituânia, a partir de 1972, um documento clandestino chamado Crônica da Igreja Católica começou a circular, documentando perseguições religiosas. O documento era copiado à mão, passado de pessoa para pessoa, atravessava fronteiras costurado em forros de casacos e chegava ao Ocidente. O KGB dedicou recursos extraordinários para encontrar os editores da crônica durante 20 anos e nunca conseguiu encerrar a publicação completamente. O que o Estado soviético descobria repetidamente era que a repressão religiosa criava martírios, e martírios eram o combustível mais eficiente para a fé. Na psicologia da repressão, há um efeito documentado: proibir algo aumenta seu valor percebido. A Bíblia soviética era um objeto raro, perigoso e sagrado numa forma que nunca teria sido se o Estado a tivesse simplesmente ignorado. Nos anos 1960 e 1970, um fenômeno novo perturbou os planejadores do ateísmo científico: o surgimento de um misticismo secular entre a inteligência soviética. Físicos e matemáticos começaram a explorar o yoga, o esoterismo e as tradições orientais com a mesma seriedade que aplicavam à ciência. O Estado havia erradicado o cristianismo como religião, mas não havia preenchido o espaço que ele ocupava, e a natureza humana aborrece o vácuo espiritual. O partido respondeu criando mais rituais substitutos.
O Komsomol tinha seus próprios ritos de passagem, seus próprios ritos de iniciação, seus próprios hinos. Mas havia algo que faltava nessas cerimônias, uma dimensão que os teóricos do partido nunca conseguiram nomear com precisão, mas que todos sentiam. O sociólogo americano Peter Berger chamaria isso de sagrado, uma categoria de experiência que os seres humanos parecem precisar independente da cultura. O sagrado não é apenas crença em entidades sobrenaturais, é a experiência de algo maior do que si mesma, de significado que transcende o cotidiano. E é exatamente isso que o Estado soviético nunca conseguiu oferecer de forma convincente. O sentimento de que a vida tem um significado que vai além do plano quinquenal. Em 1980, pesquisas internas do partido estimavam que 30 a 40% da população soviética ainda se identificava como religiosa. Após 60 anos de ateísmo Estado, campos de trabalho, execuções e propaganda incessante, a fé ainda sobrevivia em 1/3 da população. Os cientistas sociais do partido tinham uma teoria para isso: atraso cultural, legado do feudalismo, populações não suficientemente educadas. Mas havia um dado que essa teoria não explicava: a persistência religiosa era igualmente forte entre engenheiros, médicos e professores universitários. Em 1986, o desastre de Chernobyl trouxe de volta à superfície algo que havia sido suprimido por décadas. Nos hospitais onde os liquidadores morriam de irradiação, os médicos relatavam que quase todos pediam por um padre nos momentos finais. Homens que nunca haviam pisado em uma igreja na vida, formados em universidades técnicas soviéticas, morrendo pedindo os últimos ritos de uma religião que o Estado havia declarado extinta. Chernobyl também produziu outro fenômeno desconcertante: o surgimento de uma espiritualidade espontânea na zona de exclusão. Moradores que haviam retornado ilegalmente à zona criaram pequenos santuários improvisados, não por instrução religiosa, mas por instinto. Em 1988, Mikhail Gorbachev fez algo que poucos anos antes seria impensável: participou publicamente das comemorações do milênio do batismo da Rússia. Era o sinal oficial de que o experimento havia chegado ao fim, não com uma explosão, mas com um reconhecimento silencioso de derrota. Em 1991, quando a União Soviética se dissolveu, um dos primeiros atos públicos em muitas cidades foi reabrir igrejas que haviam permanecido fechadas por décadas. Em alguns casos, as igrejas haviam sido usadas como depósitos, museus ou clubes recreativos e precisaram ser reconsagradas antes de qualquer serviço. A reconsagração era ela mesma um ritual carregado de significado. Água benta aspergida sobre pisos que haviam recebido toneladas de trigo ou peças de trator. As filas para batismo em 1991 e 1992 foram tão longas que igrejas tiveram que organizar cerimônias coletivas com centenas de adultos batizados ao mesmo tempo. Muitos desses adultos tinham 40, 50, 60 anos, nascidos e educados inteiramente no ateísmo soviético, batizados agora pela primeira vez. O que esse fenômeno revelou foi algo que os antropólogos já suspeitavam, mas que o experimento soviético agora confirmava empiricamente. A religiosidade humana não é simplesmente uma crença transmitida culturalmente. Parece ter raízes em algo mais profundo na arquitetura da mente humana. Estudos de neurociência realizados décadas depois encontrariam correlatos neurológicos específicos de experiências religiosas, áreas do cérebro que se ativam em meditação, oração e ritual. O filósofo e neurocientista Andrew Newberg chamou isso de neurotheology, o estudo científico da base biológica da experiência religiosa. O que ele e outros encontraram não prova nem refuta a existência de Deus, mas sugere que a capacidade para a experiência religiosa está integrada na biologia humana. O experimento soviético, involuntariamente, havia contribuído para esse campo de pesquisa de uma forma que nenhum laboratório poderia replicar eticamente.
70 anos de supressão sistemática em uma população de 200 milhões de pessoas, e a fé havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, em alguns aspectos havia emergido mais intensa, mais pessoal e mais desprovida de hipocrisia social do que antes da Revolução. A socióloga Tatiana Vorontzova, analisando dados do período, observou que a religiosidade que sobreviveu ao comunismo tendia a ser mais profunda e reflexiva do que a religiosidade convencional pré-revolucionária. Há também o caso extraordinário das chamadas babushkis, as avós russas que foram literalmente as preservadoras da fé durante o período soviético. Enquanto o Estado perseguia sacerdotes e fechava igrejas, eram as avós que transmitiam orações, histórias, rituais e valores religiosos de geração em geração na privacidade das cozinhas. O KGB tinha agentes em fábricas, escolas e universidades, mas aparentemente subestimou a importância das cozinhas das avós como centros de resistência cultural. Em 2010, pesquisas na Rússia pós-soviética mostravam que 70% da população se identificava como ortodoxa cristã, mais do que em qualquer momento do século XX. O que havia sido suprimido por 70 anos havia ressurgido com uma força que surpreendeu até os observadores mais otimistas. Mas o experimento deixou cicatrizes. Gerações inteiras haviam crescido sem vocabulário espiritual, sem rituais de passagem significativos, sem uma estrutura de sentido herdada. O alcoolismo, o suicídio e a depressão que marcaram a Rússia pós-soviética eram, para muitos analistas, sintomas parciais desse vácuo de significado. Viktor Franklin, sobrevivente dos campos de concentração nazistas e fundador da logoterapia, havia concluído décadas antes que a busca de significado é a motivação fundamental do ser humano. A União Soviética havia tentado fornecer significado através da história, do coletivo e do progresso, e havia falhado porque esses substitutos não alcançam a mesma profundidade. Há um caso documentado, talvez o mais perturbador de todos, o de funcionários do próprio aparato antirreligioso que secretamente mantinham práticas religiosas. Homens que seu trabalho era fechar igrejas e prender sacerdotes, mantinham ícones escondidos em gavetas de escritório e rezavam às escondidas em casa. Esses casos não foram anomalias. Pesquisadores que tiveram acesso a arquivos soviéticos após 1991 encontraram referências a fenômenos similares em múltiplas regiões e múltiplas décadas. O que isso sugere é que o projeto de engenharia da alma não apenas falhou externamente, falhou internamente, dentro dos próprios engenheiros. Há uma ironia final nessa história que merece ser contemplada com cuidado. O Estado, que tentou destruir a religião, acabou se tornando ele próprio uma estrutura religiosa, com seus santos, seus relicários, seus textos sagrados e seus ritos de passagem. E quando essa quase-religião secular entrou em colapso, o vácuo que deixou foi preenchido, não por nada, não pela razão pura, mas pela mesma necessidade antiga que tinha tentado apagar. O que a história da União Soviética nos ensina não é que a religião é verdadeira ou que Deus existe. O que nos ensina é que a necessidade humana de transcendência, de ritual, de pertencimento a algo maior é extraordinariamente resistente. Resistente a 70 anos de supressão sistemática em uma população de 200 milhões de pessoas, e a fé havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, em alguns aspectos havia emergido mais intensa, mais pessoal e mais desprovida de hipocrisia social do que antes da Revolução. A socióloga Tatiana Vorontzova, analisando dados do período, observou que a religiosidade que sobreviveu ao comunismo tendia a ser mais profunda e reflexiva do que a religiosidade convencional pré-revolucionária. Há também o caso extraordinário das chamadas babushkis, as avós russas que foram literalmente as preservadoras da fé durante o período soviético. Enquanto o Estado perseguia sacerdotes e fechava igrejas, eram as avós que transmitiam orações, histórias, rituais e valores religiosos de geração em geração na privacidade das cozinhas.
O KGB tinha agentes em fábricas, escolas e universidades, mas aparentemente subestimou a importância das cozinhas das avós como centros de resistência cultural. Em 2010, pesquisas na Rússia pós-soviética mostravam que 70% da população se identificava como ortodoxa cristã, mais do que em qualquer momento do século XX. O que havia sido suprimido por 70 anos havia ressurgido com uma força que surpreendeu até os observadores mais otimistas. Mas o experimento deixou cicatrizes. Gerações inteiras haviam crescido sem vocabulário espiritual, sem rituais de passagem significativos, sem uma estrutura de sentido herdada. O alcoolismo, o suicídio e a depressão que marcaram a Rússia pós-soviética eram, para muitos analistas, sintomas parciais desse vácuo de significado. Viktor Franklin, sobrevivente dos campos de concentração nazistas e fundador da logoterapia, havia concluído décadas antes que a busca de significado é a motivação fundamental do ser humano. A União Soviética havia tentado fornecer significado através da história, do coletivo e do progresso, e havia falhado porque esses substitutos não alcançam a mesma profundidade. Há um caso documentado, talvez o mais perturbador de todos, o de funcionários do próprio aparato antirreligioso que secretamente mantinham práticas religiosas. Homens que seu trabalho era fechar igrejas e prender sacerdotes, mantinham ícones escondidos em gavetas de escritório e rezavam às escondidas em casa. Esses casos não foram anomalias. Pesquisadores que tiveram acesso a arquivos soviéticos após 1991 encontraram referências a fenômenos similares em múltiplas regiões e múltiplas décadas. O que isso sugere é que o projeto de engenharia da alma não apenas falhou externamente, falhou internamente. Inscreva-se no Histórias Sagradas do Mundo. E diga nos comentários, o que essa história revelou para você?